Boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui reunidos mais uma vez no canal do Lar Irmã Zarabatana, uma casa espírita no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, que às sextas-feiras, às 19 horas, realiza a transmissão de uma palestra com a nossa equipe de palestrantes da casa, trazendo sempre algum tema de interesse, um tema da atualidade, à luz da doutrina espírita. Hoje vamos tratar de um tema que é da nossa pauta atual. Infelizmente, estamos passando ainda aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, por uma situação bastante difícil, uma grande quantidade de pessoas desencarnando ou ficando doentes por conta do coronavírus. E a gente quer entender um pouco mais sobre quem são esses espíritos que estão desencarnando em função dessa doença. Esse é o tema que a gente vai discutir hoje, apresentar algumas ideias. Claro que não vai dar para a gente esgotar o assunto, mas a intenção do nosso bate-papo é que vocês possam ter um ponto de partida para compreender essa temática e seguir estudando, seguir buscando mais informações nas diferentes publicações, nas palestras espíritas que estão disponíveis na internet e aqui também no nosso canal. Antes de começarmos, quero convidar vocês a elevarmos juntos o pensamento ao nosso Mestre Jesus, à Irmã Zarabatana, que é a guia da nossa casa, dirigente espiritual do LIS, e vamos primeiramente agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos para mais uma noite de estudo e de oração. E vamos pedir a eles que sigam nos iluminando, sigam nos protegendo, nos orientando, trazendo a saúde, a paz e principalmente a fé que todos nós precisamos para enfrentar o atual momento da nossa jornada evolutiva. Que assim seja, meus irmãos, com a graça de Deus. Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre quem são os desencarnados pela Covid. Essas milhares de pessoas que estão desencarnando nesse momento. Qual é o propósito da justiça divina para esse desencarne de uma grande massa de espíritos? Será que esses espíritos eles têm alguma coisa em comum? Alguma característica? Alguma prova, alguma expiação que lhes é coincidente, né, e que os leva ao desencarne nesse momento? Por que algumas pessoas são acometidas pelo coronavírus, se tratam, muitas vezes até são internadas, seguem para as UTIs, são entubadas, enfim, passam pela forma mais grave dessa doença e conseguem sair dessa, conseguem melhorar, conseguem se curar, conseguem voltar para casa, viver uma vida normal, enquanto tantos outros queridos nossos desencarnam pela doença. Tanto de uma forma mais grave, outros sem ter a chance de uma hospitalização. Vamos tentar dar uma passada assim, pela literatura e entender um pouquinho quem são esses irmãos que estão desencarnando nesse momento tão especial, nesse momento tão único que o nosso planeta Terra está passando. Vocês vão encontrar muitos materiais sobre esse tema em palestras na internet, em publicações recentes que estão sendo lançadas, e aí eu vou utilizar Divaldo Franco como um exemplo, através do Espírito Hermínio Miranda, e tantos outros que estão trazendo pontos de vistas sobre o processo de transição planetária que nós estamos passando e que é o pano de fundo, né, da situação do coronavírus, dessa pandemia. Então vamos começar justamente por essa temática. Né? Qual é o bastidor, né, e o momento planetário que nós estamos vivendo? Qual é o pano de fundo da história dessa pandemia? Vocês já devem ter ouvido falar, nós já tratamos aqui também no nosso canal sobre esse assunto, sobre a tal da transição planetária. Né? O que isso significa? Como que a gente percebe que essa transição está acontecendo? Será que é a primeira vez que acontece?
Primeiro a gente tem que entender o planeta Terra como um ser vivo, né? Ele também é um ser vivo que se expressa através da natureza nas suas diferentes características, nas marés, nas matas, no ciclo evolutivo dos animais, enfim, tudo aquilo que nós compreendemos e conseguimos observar que está presente na natureza é um pouco da demonstração da vida desse planeta Terra. E como um ser vivo, ele também passa por transformações, tal como acontece conosco, né? Transformações, por exemplo, que quando acontecem conosco da infância para a adolescência, da adolescência para o mundo adulto, né? Quando vamos adquirindo um pouco mais de conhecimento, vamos mudando a nossa postura, tendo um pouco mais de sabedoria, né? Sabendo valorizar determinadas coisas, transformando a nossa personalidade sempre para um pouco melhor. O planeta também, ele vem se transformando e demonstrando essa transformação nos diferentes ciclos que causam algumas mudanças significativas planetárias, como, por exemplo, as marés que vão transformando as suas posições, né? As geleiras que vão se derretendo, os ciclos glaciais anteriores que a Terra passou, né? A era dos dinossauros, que houve uma grande transformação também planetária, a própria evolução do ser humano nas suas diferentes etapas durante a sua vivência na Terra, enfim, são inúmeras e notórias as transformações que estão ocorrendo. Mas essas transformações não ocorrem por acaso, né? Elas são parte desse ciclo evolutivo do próprio planeta Terra. E como a doutrina espírita tem nos mostrado, hoje nós somos o chamado planeta, estamos no chamado planeta de provas e de expiações. Planeta escola, planeta hospital, né? Como a literatura também chama, e que é aquele planeta em que nós viemos aqui expiar e também passar por determinadas provas que nos são necessárias à nossa evolução enquanto espírito em constante progresso evolutivo, moral e espiritual. Muito bem. E esse planeta, então, de provas e expiações, que já está nessa condição há milhares de séculos, ele agora vai começar um processo de transição para uma outra característica planetária, que é o que a literatura tem chamado de planeta de regeneração. O que é esse planeta de regeneração? É o próximo passo na escala evolutiva do planeta Terra. Num outro ambiente agora, moral, espiritual, energético, em que os espíritos encarnados nesse novo planeta, ainda planeta Terra, mas com uma nova característica, são espíritos mais destinados à prática do bem. Hoje, no planeta de provas e expiações, a gente pode perceber nitidamente nas notícias, na nossa vivência, né, como o mal ainda é predominante. Né? E a gente não precisa utilizar como exemplo só a violência extrema, né? Os assassinatos, as guerras, mas a gente pode utilizar também aquele mal menor, que é o mal da inveja, que é o mal do egoísmo, que é o mal do ciúme, que é o mal de falar mal do próximo, né? O nosso comportamento ainda de espírito é um comportamento de um espírito ignorante, de um espírito pouco evoluído moralmente, né? E que no seu dia a dia, nas suas relações familiares, nas suas relações profissionais, nas suas relações enquanto comunidade e na sua própria relação com o planeta Terra, com a natureza, mostra como ainda é inclinado aos interesses próprios. E nessa próxima etapa, no planeta de regeneração, os espíritos que vão reencarnar já vão ter uma visão um pouco diferente, já vão ter uma posição um pouco mais evoluída, de um interesse coletivo, né, de compartilhamento, de amor ao próximo, de bem à sociedade e não bem mais a si próprio. E com isso, esses novos habitantes, esses espíritos que reencarnarão aqui, terão o interesse, então, de uma construção de uma vida coletiva melhor. Isso, muito provavelmente,
impactará nas relações políticas, nas relações econômicas, nas relações sociais, na forma de organização da sociedade, porque tudo estará destinado ao bem coletivo, né? O ganho de dinheiro, as relações de trabalho, os contratos entre as pessoas, os contratos sociais ou mesmo os contratos empresariais, tudo isso vai estar destinado a uma nova ordem mundial e vai se adaptar a essa nova relação. Muito bem, então hoje o planeta Terra está exatamente na etapa de transição para esse planeta de regeneração. Transição essa e chegada a esse planeta de regeneração que também vai levar bastante tempo, a gente pode apostar aí que alguns séculos se passarão para que a gente chegue a essa nova conformação do planeta de regeneração. Mas o ciclo já começou e algumas ocorrências então já vêm se demonstrando. Vale lembrar também que a própria literatura espírita e mesmo os textos antigos da Bíblia, os sábios que passaram pela nossa história, né, os grandes conhecedores que passaram pela nossa história, já vinham falando dessa transformação, já vinham falando de uma mudança que ocorreria mais para frente e também já falavam de alguns ciclos de sofrimento da humanidade. Quantas catástrofes aconteceram na história? Quantas pandemias aconteceram na nossa história e que são parte desse processo de transição que já vem sendo anunciado há muito tempo. E se a gente for olhar agora o nosso momento planetário, a psicosfera do planeta Terra, que é formada pelo conjunto de pensamentos e de interesses dos seus habitantes, a gente pode perceber que temos utilizado de maneira bastante equivocada o nosso livre-arbítrio, né? Principalmente em relação ao próprio planeta. Quando a gente entende o planeta como um ser vivo e como a gente está atingindo ele com as nossas relações, com a nossa forma de viver. A gente está mexendo com a natureza, está mexendo com esse ser vivo, causando desmatamento, poluição, extraindo os recursos materiais, minerais necessários à nossa alimentação, mas também extrapolando isso em direção à riqueza, né? Em direção a captar cada vez mais bens, ganhar mais dinheiro com isso. A forma como a gente está criando os animais, né? A maneira que a gente está processando ali aquela criação para que se produza tecnologicamente e automaticamente para alimentar uma população grandiosa e que o animal agora se tornou um objeto, né? Já se cria de uma maneira mecanizada, como se ele fosse um objeto e não se liga para o sofrimento dele, para a forma de alimentação dele, para a relação que ele tem com os outros animais da sua espécie. Isso tudo às vezes pode parecer um pouquinho longe da nossa realidade ou daquilo que a gente faz. Mas vamos pensar então em um exemplo bastante prático, nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, a qualidade da água, a água da nossa companhia de fornecimento. Qual é a qualidade que ela tem se demonstrado, né? Muita gente reclamando do gosto de terra, e aí quando vai se investigar, isso está sendo ocasionado por conta de uma determinada alga que se alimenta da poluição, do esgoto coletivo que é lançado por nós mesmos nos recursos hídricos e que nos afetam diretamente, a princípio com o gosto, mas muito provavelmente também com uma série de doenças em função da ausência de qualidade sanitária das nossas águas e dos nossos esgotos. Então parece que é uma coisa muito longe, mas essa agressão, essa ferida que estamos causando ao planeta Terra está muito próximo de nós. Eu estava vendo uma palestra da médium baiana Ralu Gamache e também do André Trigueiro, né? E o André estava nos falando em relação a essa agressão e essa mudança que estamos causando no nosso planeta, sobre uma série de doenças da nossa história que já passaram por nós e que a Ralu, por exemplo, utilizou o HIV, dizendo que o HIV, tal como o coronavírus,
o HIV tinha sido um recado que nós recebemos. Vamos lembrar que o HIV, o vírus do HIV, ele teve origem, foi identificado primeiramente em símios, em macacos no território africano, que vinham sofrendo com o desmatamento, e aquela mudança de comportamento, de necessidade de se habitar ao novo ambiente, causou determinadas mutações, proximidade com o ser humano, e gerou o contágio e a transformação desse vírus causador do HIV. E a Halugamash vem nos dizer, então, que o HIV, o aparecimento do HIV na nossa sociedade, foi um primeiro recado. Olha só, o que vocês, seres humanos, utilizando o livre-arbítrio, fizeram com a sua libertação sexual nos anos 80 e 90? Como é que vocês começaram a se relacionar sexualmente? Foi uma forma respeitosa? Foi uma forma ligada aos ensinamentos do Mestre Jesus? Foi uma relação sexual vinculada à espiritualidade, vinculada a Deus? Ou foi um gozo, um aproveitamento excessivamente material? E o HIV, então, vem como um sinal, vem como um recado da necessidade que a gente tinha de se transformar, de rever essas relações sexuais que estavam acontecendo naquela época. E é claro que o homem também teve que trabalhar, teve que estudar, teve que conhecer essa doença, tal como está acontecendo agora no coronavírus, para também oferecer uma resposta e aprender, e ter novas habilidades científicas para dar essa resposta. Isso, o exemplo da HIV também vem depois com a gripe suína, com a gripe aviária, enfim, tantas outras situações que foram, segundo a Halu, recadinhos que a espiritualidade vinha nos dando. E agora, então, ela diz que o Covid, ela é não mais um recado, mas já é um alerta, de novo, como é que a gente está se relacionando. E ela chama atenção para uma coisa interessante. A gente já vinha se isolando socialmente antes do coronavírus, com o uso da internet exacerbado, focando nos celulares ao invés das relações familiares, não mais cumprimentando o vizinho, não mais cumprimentando os nossos colegas de trabalho, ou parando algum minuto para dar atenção a alguém porque estamos sempre com pressa. Precisamos estar sempre produzindo, dando respostas. O nosso tempo é cada vez mais curto. A família exige, o trabalho exige, o estudo exige, o trabalho espírita exige. E as relações foram se tornando cada vez mais frias e mais automáticas. Então a gente já vinha se isolando socialmente e parece que o coronavírus agora vem dar também uma resposta para essa questão. Se vocês agora vão ser obrigados a se isolar, mas vão ser obrigados a se isolar e rever essas relações entre pessoas. E coincidentemente ou não, o coronavírus também vem da decorrência de uma mutação numa colônia de morcegos na China, ou seja, de novo o planeta Terra ser vivo, dando uma resposta e um alerta às agressões que nós estamos fazendo. Muito bem. E aí, a nossa amiga palestrante, Rose, ela me mandou uma palestra do Haroldo Dutra, muito interessante, uma palestrinha de 30 minutos sobre a pandemia e o espiritismo, e que ele cita alguns materiais da Revista Espírita, de Allan Kardec, dos anos de 1800 em diante. Existe uma série de volumes. Vocês podem encontrar essas revistas espíritas gratuitamente em PDF na internet, basta dar um Google que é bem fácil de encontrar. E eu fui atrás de uma delas, citada pelo Haroldo Dutra, e que lá em novembro de 1868, Allan Kardec vinha discutindo uma pandemia, se assim podemos dizer, mas uma epidemia que estava acontecendo numa ilha asiática, e ele recebeu algumas comunicações de encarnados, de médicos que lá estavam vivenciando na Ilhas Maurícios essa epidemia e discutindo o assunto sob a luz da doutrina espírita. E esse espírito, doutor Demer, não sei pronunciar exatamente, envia uma mensagem
trazendo esclarecimentos lá de 1868, mas que se aplicam integralmente ao que estamos passando nesse momento. Novamente, reforçando que as mensagens já ocorrem há muito tempo e a própria transição planetária também já está acontecendo há muito tempo. Então a mensagem diz assim: entramos cada vez mais no período transitório, que deve levar à transformação orgânica da Terra e à regeneração de seus habitantes. Os flagelos são os instrumentos de que se serve o grande cirurgião do universo. Olha que bacana, né? Fazendo uma alusão a Deus enquanto médico, enquanto cirurgião do nosso universo, para extirpar, para retirar do mundo destinado a marchar para frente, a progredir, os elementos gangrenados que nele provocam desordem, né? O nosso comportamento equivocado enquanto humanidade que provoca tanto mal. Cada órgão, ou melhor dizendo, cada região será sucessivamente dissecada por flagelos de diversas naturezas. Aqui, a epidemia sob todas as suas formas. Ali, uma guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã. Acolá, a fome, como na África, por exemplo. Então, cada região vem sofrendo um flagelo na sua sociedade, um flagelo que envolve um número grandioso de espíritos encarnados, né? E que serve, então, para extirpar, para limpar, para fazer as pessoas repensarem o seu comportamento, a terem um comportamento mais solidário, a terem um comportamento mais compreensivo, a buscarem se espiritualizar diante de tantos desafios. E o Dr. Demer continua: cada um deve, pois, preparar-se para suportar a prova nas melhores condições possíveis, melhorando-se e instruindo. Algumas regiões já foram provadas, mas seus habitantes se equivocariam redondamente se acreditassem na era de calma para recaírem nos seus antigos erros. Será que a gente vai aprender com a pandemia? Será que depois que a pandemia do coronavírus passar, nós todos, enquanto humanidade, vamos ter novas atitudes, novas formas de pensar, novas formas de se relacionar? Será que vamos prestar mais atenção no próximo? Será que vamos priorizar a caridade, a solidariedade? Ou depois, com a calmaria, tudo volta ao normal, a gente volta a cometer os mesmos erros, a ter os mesmos comportamentos, a praticar o egoísmo, ao mal próximo, a violência, etc, etc. Será que a gente vai aprender? Ou muitas outras pandemias terão que vir para revermos o nosso pensamento? Fica aí o desafio para pensarmos essa noite. Bom, para a gente também entender tudo isso que está acontecendo e quem são os desencarnados do coronavírus, né? Eu, por exemplo, estou relendo Os Exilados de Capela, que é um livro de 1951, né? E vem nos contar, então, a vinda de espíritos da Estrela Capela, né? Que também passou por esse processo de transição, de provas e expiações, para regeneração, para um planeta num mundo mais feliz, e que os habitantes daquele local, que não mais se encaixavam nesse novo formato de planeta, tiveram que reencarnar em outro lugar. Tiveram que reencarnar num planeta que era adequado às suas condições psíquicas e morais. E muitos vieram, então, encarnar no planeta Terra, que ainda era o planeta de provas e expiações. E esse livro, então, vem contando essa história. Todos nós recomendamos fortemente a leitura desse livro. E ele conta dos ciclos que o planeta passou, e ali no terceiro ciclo, logo no primeiro capítulo introdutório sobre os ciclos, ele diz assim: começa com o terceiro ciclo terreno, né? Começa com o último ato do sacrifício divino do Mestre. Ó, que momento melhor para falarmos disso, agora que acabamos de passar pela Páscoa. E vem até os nossos dias atuais, devendo-se encerrar com o advento do terceiro milênio, em pleno aquário. Acabamos de entrar na era de aquário, né? Estamos justamente agora
no final do terceiro ciclo, quando a humanidade sofrerá um novo expurgo. Olha aí o coronavírus e os desencarnes coletivos acontecendo, que é o predito por Jesus nos seus ensinamentos, anunciado desde antes pelos profetas hebreus, simbolizado por João no Apocalipse e confirmados pelos emissários da terceira revelação da doutrina espírita, época em que se iniciará na Terra um período de vida moral mais perfeito para tornar realidade os ensinamentos contidos nos evangelhos cristãos. Pois bem, os exilados de Capela, eles foram compulsoriamente reencarnados no planeta Terra, porque eles não mais se adequavam àquela estrela de Capela que estava evoluindo. E vieram aqui para o nosso planeta, que ainda era bastante atrasado, inferior, e trouxeram uma série de contribuições, conhecimentos e evoluções que nos foram tão importantes. Muito bem, e nós que aqui estamos passando agora por esse momento do coronavírus, primeiro, muitos de nós encarnamos aqui voluntariamente, a nosso pedido. Sim, eu quero receber a oportunidade de reencarnar nesse momento no planeta Terra, nessa era, para que eu possa melhorar-me em determinadas questões, para que eu possa aprender com determinados equívocos do passado, me relacionar agora com a minha família, com os meus colegas, com os meus amigos e melhorar-me, mas também encarnar nesse contexto evolutivo planetário da atual humanidade. Ou seja, o melhoramento individual ele está mergulhado num momento planetário. E também aqui nessa era estão encarnando outros espíritos compulsoriamente. Por quê? Porque cometeram erros graves no passado. Vamos ver a história da nossa humanidade, Roma, Grécia, cruzadas, etc, etc. Coisas, agressões que fomos capazes de fazer tão graves ao nosso próximo e que destruímos o nosso mental, destruímos o nosso perispírito e fomos obrigatoriamente encarnar agora para tentar resgatar um pouco desses débitos. E se assim não conseguirmos evoluir, se não conseguirmos dar-nos um passinho adiante, o planeta Terra está seguindo na sua evolução para a regeneração. E nós podemos ficar para trás. E aí vamos encarnar aonde? Só Deus sabe. Mas provavelmente, se não nos melhorarmos agora, vamos encarnar em outro planeta que ainda esteja na condição de provas e de expiações, tal como aconteceu com os exilados de Capela. Mas vamos em frente. Ainda não chegamos à questão principal da nossa pergunta de hoje. Estamos nos aproximando. Pois bem, essa grande massa de desencarnados por conta do coronavírus é aquilo que a literatura chama de desencarnes coletivos. Eu utilizei essa imagem aqui, que é do filme Nosso Lar, porque André Luiz também nos contava, naquela época, sobre os desencarnes coletivos que estavam acontecendo em função da Guerra Mundial. Uma massa de espíritos que, em função da guerra, estavam desencarnando em conjunto e sendo recepcionados, sendo acolhidos pela espiritualidade. E, de novo, cá estamos nós, com 300 mil mortes no Brasil, não sei quantos milhares de mortes em todo o mundo em função do coronavírus, e essa massa de espíritos está desencarnando coletivamente. Muito bem. Se a gente vai lá no Livro dos Espíritos, como eu costumo brincar, o nosso Google espiritual, a questão 737, André Luiz assim pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Qual é o objetivo de Deus em nos trazer flagelos como o coronavírus, tão graves que causam esses desencarnes coletivos? André Luiz, Allan Kardec já estava preocupado com essa questão e trazia essa pergunta no Livro dos Espíritos.
E a resposta foi: para fazer a humanidade progredir mais depressa. Opa, alguma coisa a gente está fazendo de errado e a espiritualidade quer que a gente acelere o nosso progresso. Dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. A gente sabe disso, né? Cada vez que a gente reencarna, a gente aprende um pouquinho, erra também um pouquinho, mas vai melhorando aos poucos, desencarna, reencarna, melhora mais um pouco e vai evoluindo até conseguirmos então alcançar luzes, qualidades morais e espirituais cada vez melhores. Somente do vosso ponto de vista pessoal que vocês apreciam esses flagelos. É muito natural a gente, ao invés de olhar o problema, a questão, o acontecimento sob o ponto de vista da humanidade, sob o ponto de vista coletivo e tentar pensar isso nesse ponto de vista, a gente automaticamente pensa sobre o ponto de vista individual. O que eu estou sofrendo com essa pandemia? Quais são os problemas que ela está me acarretando? Qual o sofrimento que ela está me trazendo? Desencarne de irmãos queridos, perdi familiares, pessoas queridas minhas estão doentes, estou desempregado, não estou podendo gozar as coisas que eu gosto, não posso ir à praia, não posso viajar, não posso passear, não posso ir para a night, não posso beber, sair com os meus amigos. A gente olha do ponto de vista individual e sofre com isso, né? Sofre com as limitações que a pandemia está trazendo, sofre com as doenças que a pandemia está trazendo. E é claro, é natural, é a nossa condição evolutiva atual, a gente tem sentimento, a gente gosta das pessoas que estão desencarnando, tudo bem. Mas vamos também pensar um pouquinho do ponto de vista coletivo, vamos estudar com a doutrina espírita e vamos entender o porquê disso tudo está acontecendo, por que tantas pessoas estão desencarnando e qual é a importância e a necessidade disso. E quando a gente compreende isso, a gente passa a encarar esse momento, esse problema, sobre uma outra visão. E a gente passa a ter um pouco mais de fé, ter um pouco mais de coragem, ter um pouco mais de serenidade, ter mais compreensão. Isso não quer dizer que a gente vá deixar de sofrer, né? Que a gente vá deixar de chorar aquele ente tão querido que morreu por conta dessa doença. Mas a gente vai olhar o todo também e vai entender que há um propósito. E principalmente vai entender que aquela pessoa, ela não morreu. Vai entender que ele continua vivo em algum lugar. E isso vai trazer um alento enorme para o nosso coração. Porque a gente vai continuar sentindo essa pessoa, enviando pensamentos positivos. E a gente vai ter a certeza de que se a gente fizer o melhor que a gente puder agora, a gente vai reencontrar aquela pessoa querida. Eu costumo brincar que o desencarne era como a viagem de antigamente, em que as pessoas viajavam, por exemplo, para outro país e a gente não tinha contato, porque não tinha internet, né? Quando muito recebia uma carta daquela pessoa, com notícias, mas a gente tinha uma certeza. Por mais que aquela pessoa passasse um mês viajando, a gente sabia que a gente iria se reencontrar um dia. E a gente sabia que ela estava viva. E assim a gente tem que encarar a morte. Aquela pessoa continua viva em algum lugar e a gente vai se encontrar um dia. Muito bem, vamos continuar olhando o Livro dos Espíritos. Na questão a seguir, 738, Allan Kardec segue tratando desse assunto. Para conseguir a melhora da humanidade, ou a espiritualidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Não podiam aliviar a barra para a gente, fazer uma coisa mais leve, né? Nos ajudar aí a passar por um processo menos traumático, menos problemático? Né? E olha só o que eles nos respondem. Pode, com certeza a espiritualidade pode. E faz isso todos os dias, pois deu a cada um de vocês os meios de progredir pelo conhecimento do que é o bem e do que é o mal. Um homem, porém, não se aproveita desses meios.
que eles estão querendo nos dizer? Que se nós utilizássemos o nosso livre-arbítrio corretamente, se a gente tivesse um pensamento calcado naquilo que Jesus nos ensinou, os flagelos talvez não fossem necessários, porque a gente estaria marchando rumo àquilo que nos é esperado. Mas não, a gente prefere priorizar o bem material, a gente prefere priorizar a riqueza, a gente prefere não compartilhar o que temos com o outro, a gente prefere usar da violência, da agressão, do falar mal, da fofoca, da maledicência, e eu poderia ficar a noite inteira aqui falando dos nossos comportamentos. Pois bem, é como a gente escuta, né? Se não vai aprender por bem, talvez vai aprender sofrendo um mal bastante sério, né? E é verdade que a gente aprende, porque a dor que nos é causada nos faz rever a nossa posição, nos faz rever as nossas atitudes, nos faz rever as nossas prioridades. Muito bem, para a gente não ficar só com a minha opinião, vamos dar uma olhadinha aqui no que o Espírito Miramês nos traz em comentários à questão 738. Miramês é o guia espiritual do médium João Nunes Maia, né? Vem trabalhando com ele desde 1958 e o João Nunes Maia publicou alguns livros, uma sequência de livros, um grupo de livros chamado Filosofia Espírita, em que o Espírito Miramês comenta as questões do Livro dos Espíritos. Então, é uma obra complementar ao Livro dos Espíritos. E, sobre a questão 738, o Espírito Miramês vem assim dizer: a necessidade da destruição se evidencia porque a humanidade fecha os ouvidos aos avisos do Evangelho e, antes deste Evangelho, aos avisos dos profetas. O ser humano somente acorda com violência, por ter dentro de si a violência. Como assim eu tenho dentro de mim a violência? Eu não sou uma pessoa violenta. Depende. Qual é o grau de violência, né, que você está pensando? Não precisa ser a violência grave. Pode ser a violência do comportamento. Aquela palavra ríspida, né, o palavrão, o tratar mal outra pessoa é uma forma de violência. Desrespeitar alguém, tratar o seu familiar com desdém, não ligar para o problema que ele está passando, não querer dar ouvidos, não ter paciência, também são formas de violência. A nossa violência está no nosso comportamento diário, não precisa ser uma violência grave. E é inerente ao nosso espírito, na condição que ele está hoje, no grau evolutivo que ele possui hoje. E é por isso que a gente precisa fazer a tal da reforma íntima. E é por isso que a gente precisa vigiar e orar, porque a gente precisa combater essa pequena violência todos os dias nas nossas relações. O Espírito Miramês continua nesse ponto. Muitas vezes ficamos preocupados, querendo que as destruições atinjam somente os ignorantes, os malvados, os causadores de guerra. E essa questão está logo a seguir na 768A. Não é isso que a gente deseja? Por que pelo coronavírus, já que a planeta Terra está passando por uma renovação rumo à regeneração, por que não morrem os bandidos? Por que não morrem só os políticos corruptos? Por que não morrem só os inimigos ou aqueles que a gente acha que nos causam mal? Por que os flagelos, questão 768A, sucumbem tanto o homem de bem como o homem de mal? Será isso justo? Que justiça divina é essa? Né? E aí, quando a gente deseja isso, a gente não está preocupado em melhorar o nosso pensamento. A gente está desejando mal a alguém, a gente quer que o político corrupto morra, a gente quer acabar com esse problema, achando que desencarnar vai ser a solução do problema, a gente quer que o violento, o bandido, morra. Né? E isso não vai resolver o problema. Miramês continua. Não fazemos o mal, ou achamos que não fazemos, mas pensamos no mal. E desta forma, o flagelo se encontra no nosso caminho. As convulsões operadas em toda a Terra têm o objetivo de fazer os povos compreenderem a existência de Deus e das suas leis.
da grandeza do amor e da necessidade do homem conhecer a si mesmo, conhecer as leis da natureza, conhecer a existência de Deus, conhecer a grandeza do amor e o homem conhecer a si mesmo. Essa doença, esse trauma, essa dor está fazendo muitas pessoas pensarem sobre o espiritualismo, né? Pensarem sobre a conexão com algo mais alto, pensarem sobre os valores espirituais, se isolarem e pensar sobre si, pensar sobre os seus comportamentos. Olha só como a pandemia já está sendo proveitosa. Miramês continua: se passamos pela Terra vestindo um corpo físico, é porque temos dívidas no cartório, onde há promissórias assinadas de muita gente que se encontra bem posta na Terra, aparentemente iluminada, mas que ainda não as saudou. Os arquivos desse cartório da vida não dão traça, não queimam. Somente saudando o que se deve é que a dívida se faz esquecida pela consciência. Deus, pela sua bondade, nos mostra muitos meios de progresso, mas nós nos fazemos de surdos e cegos. Eis porque Deus usa correções drásticas para nos acordar, nos fazerem compreender os nossos deveres ante a vida maior. Se algum justo, se alguma pessoa de bem, se alguma pessoa que a gente ama e que a gente acha que não deveria desencarna nas catástrofes, sendo levado pelos flagelos, ele no mundo espiritual é compensado e também não sofre tanto como se pensa, porque é justo e nada teme. Se ele foi bondoso, se ele for justo, ele não tem nada a temer, porque ele vai ser bem acolhido, vai ser bem recebido. O homem de bem que desencarna nesse momento não está pagando um preço. Chegou a hora dele, ele cumpriu a tarefa dele e ele será bem recebido na espiritualidade, ele será acolhido, ele será tratado e muito logo, muito em breve, vai poder continuar sendo aquela pessoa de bem que sempre foi, vai poder continuar ajudando os desencarnados daquele lugar onde ele se encontra e os encarnados que ele aqui deixou. E outra coisa, Jesus nos ensinou que não há privilegiados, que não há escolhidos, que todos nós precisamos passar por esses ciclos de encarnação e de desencarnação. E as pessoas não estão morrendo só do coronavírus, estão morrendo de outras doenças, de outros problemas, de acidentes, etc, etc. Portanto, o ciclo de encarnação e de desencarnação continua operando, claro que potencializado pelo coronavírus, mas todo dia morrem pessoas, todo dia nascem pessoas. E a jornada, de aprendizado pela reencarnação continua. Vamos em frente. Muito bem. Ainda na Revista Espírita, Allan Kardec faz o seguinte questionamento: o que importa aos que sofrem agora, que estão morrendo nesse momento, em preparação a esse mundo de regeneração, o que importa esse sofrimento para a felicidade das gerações futuras? Em miúdos, qual é a justiça divina de eu estar sofrendo e perdendo meus entes queridos, das pessoas estarem desencarnando nesse momento, dentro de um processo evolutivo do planeta Terra para o mundo de regeneração? O que isso vai trazer de benefício para gerações futuras? Eu pago o preço agora para que as futuras gerações que vão reencarnar se beneficiem desse expurgo que está acontecendo nesse momento? Que história é essa? Bom, a gente tem que utilizar para responder essa questão, de novo, a própria regeneração, a própria reencarnação. Nós vamos nascer, morrer, renascer, morrer, renascer. Se nós estamos sofrendo agora, se nós estamos desencarnando agora, muito provavelmente esse novo planeta que está sendo construído será o planeta que nós iremos reencarnar. E que nós vamos colher os frutos da evolução e do melhoramento que está sendo compulsório nesse momento. Se hoje eu sofro com as consequências do coronavírus, ou se hoje eu morro em função dessa doença,
daqui a 50, daqui a 100 anos, muito provavelmente eu vou reencarnar no planeta Terra. E vou colher lá, daqui a 100 anos, os benefícios, os aprendizados coletivos, as novas posturas da humanidade, as novas relações sociais, o aprendizado da ciência, da medicina em relação a essa doença. Ou seja, tudo que estamos passando neste momento será proveitoso à nossa próxima encarnação, muito provavelmente também no planeta Terra. Porque não vamos nos esquecer, a chegada ao mundo de regeneração não é rápida, não é automática, não é numa curta duração de tempo. Nós estaremos aqui provavelmente ainda no momento da transição e depois, se Deus quiser, num planeta de regeneração. Pois bem, finalmente vamos chegar então à pergunta principal que vem sendo construída então, com todo esse raciocínio. Quem são os desencarnados da Covid? São escolhidos? Já vimos que não. São seres especiais? Também não. Sofrem ou desencarnam por uma causa imediata? Também não. Pois bem, então quem são esses? Kardec nos diz: venha por um flagelo, a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa de por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelos coletivos é que o maior número de espíritos partem ao mesmo tempo. Quem são os desencarnados do coronavírus? São pessoas comuns, são pessoas como nós. São pessoas que cumpriram o seu planejamento reencarnatório. São pessoas que cumpriram o tempo, o ciclo dessa encarnação. E que, dentro do instrumento utilizado pela justiça divina, dos desencarnes coletivos pelo coronavírus, estão desencarnando coletivamente nesse momento. Não podemos afirmar que são pessoas que foram muito ruins no passado, que são os guerreiros da Roma Antiga, que são os guerreiros das cruzadas, que são os que queimaram e torturaram as pessoas na guerra, que são os que queimaram as pessoas em praça pública, enforcaram, etc. São também, assim como são também as pessoas que estão desencarnando por outras doenças, por outras enfermidades. São pessoas comuns, são espíritos comuns, mas que dentro do planejamento reencarnatório e mais ainda dentro do planejamento humanitário estavam programados para desencarnar nesse momento. Alguns cumpriram mais lá 10 anos, alguns viveram 20, outros viveram 30, outros viveram 40, 50, 70, assim como todos nós, assim como acontece com as outras doenças. E agora estão partindo para continuarem a sua jornada evolutiva. Com que consciência estão chegando lá? O que fizeram aqui que poderão apresentar como crédito, como uma bagagem positiva no momento do desencarne? Estarão eles indo para as regiões ubraníacas? Estarão eles indo para as colônias espirituais? Estarão eles renascendo, acordando em mundos maravilhosos? Não é por causa do coronavírus que uma ou outra coisa vai acontecer, mas como resposta ao comportamento, à nossa vibração, ao que fomos durante a nossa jornada. Seremos atraídos para esses ambientes de acordo com a nossa vibração, daquilo que possuímos dentro de nós, da nossa aura ou da nossa carteirinha de identidade, que vai mostrar o bem e o mal que fizemos e vai determinar aonde acordaremos. Quero sugerir, falamos um pouquinho sobre a questão do livre-arbítrio e do planejamento reencarnatório numa palestra do ano passado, e que vai nos falar um pouco então o que está dentro da nossa programação reencarnatória, do nosso momento do desencarne e o que nos é cabido em relação ao livre-arbítrio. Porque muitos estão morrendo em função do planejamento reencarnatório. Mas há aqueles também
como aconteceu com André Luiz e foi mostrado lá em Nosso Lar, que podem estar antecipando o seu planejamento reencarnatório em função do seu comportamento e desencarnando mais cedo em função do livre-arbítrio. Então, eu queria recomendar a vocês, em continuidade a essa reflexão, assistirem essa palestra. Estou eu e a nossa amiga Jane, a quem quero agradecer desde já a parceria em todas essas palestras, a nossa tradutora de Libras. Somos muito gratos porque nos dá a oportunidade de levar essas informações para o público, das pessoas surdas e mudas. Então estamos lá, eu e Jane, na palestra Livre-Arbítrio e Reencarnação e Planejamento Reencarnatório, discutindo um pouco isso. Até onde o nosso desencarne está dentro de um planejamento, até onde ele é fruto do nosso livre-arbítrio. Muito bem. Outra coisa que a gente precisa pensar, que é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, é o trabalho que a espiritualidade está fazendo para recepcionar esses milhares de espíritos que estão desencarnando nesse momento. Olha que coisa linda, que dedicação, quanta coisa está sendo ofertada, quantos trabalhos de acolhimento estão sendo oferecidos a essas pessoas, quantos espíritos estão mobilizados a esse acolhimento. A gente precisa agradecer e também precisa colaborar com eles. E como é que a gente pode colaborar? De um monte de jeito. Antes da gente falar da colaboração, vou usar de novo a Ralu Gamache, que numa entrevista contou que teve um desdobramento espiritual, teve um desdobramento durante o sono e pôde visitar alguns desses espaços, desses ambientes que estão acolhendo esses espíritos. E olha só o que ela relata. Parecia que eu estava no hospital do plano espiritual, porque havia mentores auxiliando inúmeros espíritos que estavam deixando o corpo físico, alguns sentindo dor, outros dormindo, outros desesperados, outros sem entender o que estava acontecendo. Isso é muito normal, Quantos relatos a gente vê na literatura espírita e quantos casos ocorrem nos nossos centros espíritas de pessoas que desencarnam em alguma dessas condições. E, de novo, não é diferente com o coronavírus, mas a espiritualidade está agora colocando um exército a favor desses irmãos, para que eles possam ser acolhidos e tratados da melhor maneira possível. E nós podemos colaborar com isso. Divaldo Franco, por exemplo, diz que durante o nosso desdobramento sonambúlico, muitos espíritos, nosso desdobramento de sono, muitos espíritos estão auxiliando esses mentores espirituais nos hospitais do plano espiritual, acalmando e preparando quem chega, preparando água frutificada dando passes. Olha só, se a gente se prepara, se a gente pratica prece, o equilíbrio, a mentalização, nós estaremos também em condições de ajudar a espiritualidade naquele momento do sono em que o nosso perispírito se desliga do nosso corpo e vai até a espiritualidade, ajudar nesse acolhimento, nesse tratamento. Nós aqui da Terra podemos ser um instrumento de auxílio. E mais, podemos fazer preces, podemos ajudar com pensamentos otimistas, com pensamentos de saudade gostosa, de amor àquelas pessoas que desencarnaram. Podemos oferecer muita ajuda para a sua readaptação no plano espiritual. Portanto, não devemos ficar somente sofrendo, chorando, enviando pensamentos tristes, de lamúria, de querendo que as pessoas voltem, ou de raiva porque elas desencarnaram, de inconformismo. Não, vamos ajudá-los, vamos enviar esses pensamentos de amor, vamos oferecer as nossas preces, inclusive fazer preces pela humanidade, para que a gente possa passar por esse momento da melhor forma possível. Para a gente terminar, vou trazer outro trecho da Revista Espírita, em que, na ocasião, Allan Kardec colocou uma carta de um advogado de Constantinopla, hoje Istambul, e que naquela época a humanidade passava por uma epidemia, por uma pandemia de cólera, que começou lá nos anos de 1800, mas houve vários ciclos
cóleros em várias localidades. A gente pode dizer que a cólera também foi um flagelo da humanidade. E esse advogado escreveu uma carta para Allan Kardec, trazendo o seguinte texto, um trecho desse texto. Algumas pessoas que se dizem bem informadas elevam o número de coléricos mortos a 70 mil e outras a cerca de 100 mil. A verdade é que fomos rudemente provados e podeis imaginar as dores e o luto geral de nossas populações. Olha aí, o que aconteceu com a cólera é muito parecido com o que está acontecendo agora. Mas olha que bacana. É principalmente nesses tristes momentos dessa horrenda epidemia que a fé e a crença espírita dão coragem. Acabamos de dar a mais verídica das provas. Quem sabe se não devemos a essa calma da alma, a essa persuasão da imortalidade, a essa certeza das existências sucessivas em que os seres são recompensados segundo seu mérito e seu grau de adiantamento. Olha só o que esse advogado está nos dizendo. Que devemos, nesse momento, colocar em prática a nossa fé, a nossa coragem, a certeza da existência sucessiva dos espíritos e da imortalidade do espírito, para entendermos que, segundo o nosso mérito e o nosso grau de adiantamento, estaremos sendo acometidos de uma forma ou de outra por esse flagelo, mas dentro de um mecanismo universal da lei divina, que devemos ter resignação, compreensão para passar por eles. Meus amigos, o nosso tempo está se esgotando. Eu espero que eu tenha podido contribuir para uma reflexão e para um esclarecimento de vocês sobre esse tema. É claro que a gente precisa continuar estudando, precisa continuar utilizando o farto material que tem na internet, palestras inúmeras, textos, para a gente pensar sobre esse assunto, mas principalmente para a gente mudar o nosso comportamento e a nossa visão frente a esses desencarnes coletivos. Possamos utilizar a nossa fé, possamos utilizar o nosso conhecimento a favor dessa mudança terrena e a favor dos nossos irmãos que partiram agora e que continuam precisando do nosso apoio. Que possamos continuar dando a eles todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa luz, para que eles possam acordar no plano espiritual, se revigorar de todas essas dores, dessas mazelas, do tratamento doloroso do coronavírus e possam seguir a sua jornada, a sua caminhada, se recuperarem e ajudarem o próximo lá também, porque um dia estaremos juntos, estaremos nos abraçando de novo no mundo espiritual, sem máscaras, e compartilhando esse amor que sentimos por eles. Os canais do Lar Irmã Zarabatana estão à disposição de todos vocês para enviarem uma dúvida, uma sugestão de palestra ou pedirem algum tipo de auxílio espiritual que seja necessário. Muito obrigado a todos vocês e espero encontrá-los numa próxima oportunidade.